Levanta a sua mão e diga: em nome de Jesus, eu abro o meu coração para receber e ouvir a palavra de Deus. Diga: fala, Senhor, comigo, por intermédio da tua palavra. Traz sobre mim algo a mais da tua presença, algo que eu ainda não vivi, nem experimentei, algo novo da tua presença. Diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, e agora eu vou ouvir a palavra de Deus, que é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Fala comigo através da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Hoje pela manhã e pela tarde, 2 períodos, nós estivemos aqui dando um treinamento para os nossos líderes de equipe, nossos líderes de célula, chamado Multiplicando Gerações. Foi tremendo, foi uma bênção. Você, quem está numa célula aqui, levante sua mão, por favor. Quem está numa célula, levanta a mão. Isso, não vai fazer mais frio do que já está, pode ficar tranquilo. A sua célula é o lugar do seu milagre, amém? A sua célula é o lugar do seu crescimento. Não fale com a sua célula. Você vai perceber que a partir dessa semana, seu líder ficou melhor do que ele já era, em nome de Jesus. Fogo puro hoje aqui, viu, gente? Fogo puro da presença de Deus, muita presença de Deus. E agora a presença de Deus para você. A palavra que nós estamos estudando, desde domingo passado, eu comecei um tema novo chamado Os 5 Níveis da Presença de Deus. Pega a sua agenda, pega o seu caderno, abra a sua Bíblia, em Êxodo capítulo 25, a partir do versículo 10, nós vamos fazer alguns saltos. Hoje eu quero falar sobre a Arca da Aliança, o símbolo da presença de Deus. Êxodo capítulo 25, versículo 10, depois nós vamos para o 17, o 18, 21 e 22, mas eu vou dirigindo você. Êxodo 25, 10, também farão uma arca de madeira de acácia, de 2 côvados e meio será o seu comprimento, de 1 côvado e meio a largura, e de 1 côvado e meio a altura. 17 e 18, farás também um propiciatório de ouro puro, de 2 côvados e meio será o seu comprimento, e a largura de 1 côvado e meio. Farás 2 querubins de ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Versículos 21 e 22, porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho, diga comigo, o testemunho que Deus me dará, o testemunho que eu te darei. Versículo 22, e ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Objeto maravilhoso, fascinante. A Bíblia tem várias histórias extraordinárias: a abertura do Mar Vermelho, mortos que ressuscitaram pelo poder da palavra, cegos que viram, aleijados que saíram correndo, pulando. Mas para o nosso estudo, esse fator, essa passagem, essa situação merece uma atenção demasiada, especial. Nós estamos falando sobre a presença de Deus, sobre 5 níveis dessa presença. A partir da semana que vem, semana passada e essa semana, eu faço uma introdução do tema para você. A partir da semana que vem eu começo a falar dos níveis, de uma forma direta, prática. Mas até aqui, eu estou dando para você um alicerce, um fundamento acerca da presença de Deus nas nossas vidas, para você se preparar para os níveis que eu vou trazer a ministração para você, a partir de domingo que vem, os próximos 5 domingos, provavelmente pulando o domingo do Bispo Arthur aqui, dia 2, de manhã e de noite. E assim nós prosseguimos, ok? Então grave bem, anote bem as coisas que eu vou te dar, são muito importantes, principalmente hoje. Quem anseia mais da presença de Deus? Eu tô com uma sede, eu tô com uma garra no meu coração muito forte. Cada vez menos religiosidade, cada vez mais presença de Deus. Quero ver um amém. Se for para ser uma igreja monumento, eu não quero ser essa igreja. O mundo já está cansado dessa igreja. Pode ver como o cristianismo hoje é uma coisa atacada, às vezes até banalizada, porque o mundo cansou de ver estátua. O mundo cansou de ver monumento. O mundo quer ver movimento.
Eles estão correndo atrás de algo vivo. A igreja do Senhor Jesus Cristo é um organismo vivo. E o que deu vida para mim e para você no corpo, o que nos deu condições de estarmos aqui nessa noite, de termos capacidade, inteligência, condições de discernimento, é uma coisa que Deus soprou nas narinas de um monumento que Ele construiu com as suas próprias mãos, chamado fôlego de vida. Ele sopra e Adão passa a ser alma vivente, ou seja, ele passa a ter característica viva, um organismo vivo, e o corpo de Cristo é feito de seres humanos que vieram do fôlego de vida que Deus soprou no ser humano. Então a igreja de Jesus Cristo tem que ser também um organismo vivo, que se movimenta debaixo do impulso da unção do fôlego de vida, que é o Espírito Santo de Deus. A presença de Deus está mais aberta para você do que você nunca imaginou nesses dias, e Deus tem nos dirigido a buscar essa presença de uma forma mais intensa. Diga: mais movimento, menos monumento, mais da presença de Deus, menos religiosidade. Quem quer receber mais? Amém, Jesus. Vamos aprender a partir da arca, a partir dessa obra maravilhosa, extraordinária, porque depois da construção da arca, nós temos vários registros bíblicos sobre esse objeto fascinante, que era capaz de trazer bênçãos sobrenaturais para algumas pessoas, mas para outras, a arca também trazia juízo, a arca também trazia peso e maldição. Vamos entender, alguns tiveram a sua vida gloriosamente transformada, porque tiveram contato com a arca da aliança, e outros foram consumidos, porque literalmente tiveram contato com ela. Alguns arriscavam a própria vida para ter essa arca por perto, e outros faziam qualquer coisa para simplesmente nunca mais vê-la na sua frente, porque a arca para eles foi um trauma, enquanto para outros era a glória. Que objeto fascinante esse! Que coisa tremenda é essa? E eu não quero que você entre naquela pira da mídia de fazer um espetáculo acerca da arca ou objeto, onde ela está, com quem que ela está, se ela ainda existe, se ela deixa de existir. A questão não é essa, meu irmão, porque hoje já não é mais aquela coisa de madeira que fala sobre a presença de Deus com você, mas o simbolismo dela, e você hoje é a arca da aliança do Senhor, porque dentro de você está o testemunho, o Espírito Santo do Senhor. Ele escolheu habitar em você. Na arca de madeira, eles colocaram coisas de milagres, colocaram as pedras, as tábuas da lei, colocaram o maná, que caiu no deserto, e guardaram a vara de Arão, o bordão, o cajado seco, que era liso, de tanto Arão segurar aquilo, parecia até que estava envernizado, e ele jogou um dia aquilo diante dos olhos dos inimigos de Deus, e Deus fez com que aquela vara florescesse, e isso foi guardado, o testemunho do Senhor. Hoje o testemunho do Senhor está guardado dentro de você, é o Espírito Santo, Ele é a fonte dos milagres. Foi Ele que fez a vara de Arão florescer, foi Ele que esculpiu ali as leis nas tábuas, e foi Ele também que fez chover a bênção do maná. Imagine o que você como arca, você como cheio da presença do Senhor, também não pode vir a fazer de algo sobrenatural e maravilhoso na sua vida. Você pode dar uma salva de palmas para a presença de Deus no seu coração? Tremendo. Em si mesma, a arca, ela era apenas uma caixa de madeira revestida de ouro, claro que tudo muito nobre, uma peça que talvez não tivesse preço no mercado, única, customizada, aliás, ditada por Deus, mas espiritualmente, ela era a representatividade da própria presença de Deus no meio do povo de Israel. Por isso que o contato das pessoas com a arca era tão determinante e tão desejado, inclusive pelos inimigos. Esse contato não se tratava de coisa física, ou da necessidade de se ver alguma coisa. A postura e a atitude daqueles que se aproximavam da arca eram avaliadas sob a ótica de como se estava tratando a própria presença de Deus. Nós vamos ver agora algumas passagens sobre esses contatos humanos com a arca, com a presença do Senhor. Abre comigo 1 Samuel, capítulo 5. 1 Samuel, capítulo 5, versículo 1 ao 12. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram dizendo: somos do mesmo povo. Opa, perdão, querido, eu peguei o 2 Samuel.
face. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom, junto a este, ou ao ídolo, a imagem de escultura que eles tinham. Levantando-se, porém, de madrugada os de Asdod, no dia seguinte, eis que estava caído Dagom, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Tomaram-no e tornaram a pô-lo no seu lugar. Levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído de bruços, diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagom e as 2 mãos estavam cortadas sobre o limiar. Dele ficara apenas o tronco. Por isso, os sacerdotes de Dagom e todos os que entraram em seu templo não lhe pisam o limiar em Asdod até o dia de hoje. Porém, a mão do Senhor castigou duramente os de Asdod, e os assolou e os feriu de tumores, tanto em Asdod como no seu território. Vendo os homens de Asdod que assim era, disseram: não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. Pelo que enviaram mensageiros e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus e disseram: que faremos da arca do Deus de Israel? Responderam: seja levada a arca do Deus de Israel até Gate, e depois de cidade em cidade. E a levaram até Gate. Depois de terem levado, a mão do Senhor foi contra aquela cidade, com muito grande terror, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e lhes nasceram tumores. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Sucedeu, porém, que em lá chegando, os ecronitas exclamaram dizendo: transportaram até nós a arca do Deus de Israel para nos matarem, a nós e ao nosso povo. Então enviaram mensageiros e congregaram a todos os príncipes dos filisteus e disseram: devolvei a arca do Deus de Israel e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós nem a nosso povo, porque havia terror de morte em toda a cidade, e a mão de Deus castigara duramente ali. Os homens que não morriam eram atingidos com os tumores, e o clamor da cidade subiu até o céu. Diga glória a Deus. Presta atenção, nenhum inimigo espiritual vai pôr a cara com quem tem a presença de Deus, viu, meu irmão? Literalmente, aquele que se levantar contra um ungido de Deus, contra um escolhido, uma escolhida de Deus, aquele que se levantar contra a arca do Senhor, diga: eu sou a arca, eu guardo o testemunho, o Espírito de Deus habita em mim. Horroroso, diga: eu sou a arca, eu guardo o testemunho, e o Espírito de Deus habita em mim. Olha para o seu vizinho e fala: quero ver quem vai pôr a cara com você agora. Aquele povo achava que estava humilhando o Deus de Israel, justamente por Israel ter perdido seu senso de valor pela presença de Deus. Não valorizou a presença de Deus, não guardava a presença de Deus com a devida reverência, não tinha fogo no coração quando se falava do seu Deus mais. Deus permitiu que os inimigos subissem contra eles, para que eles aprendessem a dar valor na presença de Deus. Ai de você, ai de mim, se nós ficarmos sem a presença de Deus, nós vamos ser assolados pelos nossos inimigos, nosso testemunho vai ser roubado, a presença do Senhor vai ser levada de nós. E aí o que você vai fazer sem a presença de Deus? O que Caim conseguiu sem a presença de Deus? Caim não conseguiu o que Abel conseguiu, porque Abel sabia o caminho de tocar o coração do Senhor. Abel sabia ofertar a Deus com a devida reverência, se apresentar a Ele com a devida reverência. A Bíblia diz sobre Esaú e sobre Jacó. Jacó entendeu o princípio da primogenitura, que era guardar a presença de Deus, a bênção sobre a sua vida, que a bênção de Deus sobre alguém fazia-o prosperar de geração em geração. Esaú não, Esaú achou mais importante encher a barriga, comer um bom guisado na hora da sua fome, da sua fraqueza, valeu mais para ele aquele churrasco do que a presença de Deus. E por causa disso a Bíblia diz em Hebreus que Esaú foi profano, porque abandonou a presença de Deus, liberando ela para Jacó, seu irmão. Problema de Esaú. Jacó soube aproveitar, soube aproveitar, não desperdiçou a presença de Deus. Aqui Israel perdeu o carinho, perdeu o fogo pela presença de Deus. Israel se tornou um monumento frio, a adoração era mecânica,
O amém era mecânico, o aleluia era mecânico, a palma era mecânico, o glória a Deus era mecânico, o ir à casa de Deus era costumeiro, era cultural, já não era mais fogo, já não era mais paixão, já não era mais presença de Deus, já não era mais pela obra, já não era mais pelo reino do Senhor, era apenas pelo costume, porque a nossa nação tem essa religião. Misericórdia Deus tenha de nós, se nós entendermos que o que fazemos aqui é por causa da nossa religião. Se nós pensarmos que vir para cá é um ato cultural ou um ato social, você veio aqui para comparecer diante da majestade do Deus vivo, você veio aqui para comparecer perante o Rei dos Reis, que perante Ele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Deus está dando uma amostra disso aqui. Deus está dando uma amostra disso aqui. Deus falou: aquele povo não me teme mais, aquele povo abandonou suas alianças, aquele povo desprezou a minha presença, mas eu continuo sendo Deus. Não foi Dagon quem me venceu, foi eu que vim até aqui para vencer Dagon. E colocar a arca da aliança no altar subalterno. Dagon estava aqui em cima, colocar a arca ali embaixo. A arca sujeita, submissa, como uma escrava, como um Deus escravo de outro, como que se Dagon fosse o Deus soberano, todo poderoso. Mal sabiam eles o que estava para acontecer no outro dia de manhã. Mal sabe aquele que levanta acusação contra um escolhido do Senhor. Mal sabe aquele que planeja planos que maquinam mal para te puxar o tapete, para te derrubar. Mal sabe aqueles, inclusive Satanás, que sabe muito bem o que está fazendo e contra quem está fazendo. Ai dele, quando ele resolver levantar sua mão imunda contra um filho de Deus ungido, porque a presença de Deus não fica de subalterna com Dagon nenhum. O que aconteceu foi que quando eles abriram a porta do seu templo, no outro dia, estava lá Dagon caído. Eles já tomaram um susto, porque quem derrubava aquela gigantesca estátua? A mão de um homem, 2 ou 3, não era suficiente para empurrar aquela pedra esculpida e fazer com que ela caísse ao chão. Como Dagon caiu, o pedestal em qual ele confiava, continuava inabalável ali, mas ele estava caído de cara perante a arca. Eles usaram lá sua engenharia, levantaram aquela estátua e colocaram de novo no mesmo lugar. Quando eles voltam no outro dia, a lição de Deus foi mais pesada, porque dessa vez Deus arrancou a cabeça, os braços e as pernas daquela estátua. A Bíblia diz que ficou só o tronco, ficou só o toco, ficou só o toco de Dagon, quebrado, humilhado. Arrancou a cabeça, meu irmão, significa acabou o reinado. Acabou o reinado. Vocês colocaram aqui o autêntico rei, mas eu não vim aqui para ser adorado por ímpios, por impuros. Eu vim aqui para trazer juízo contra aqueles que se levantaram contra o meu território, contra o meu povo, contra o lugar onde eu estabeleci por aliança. Os homens quebraram a aliança comigo, mas eu não quebrei a aliança com eles. Vocês levantaram a mão contra o escolhido do Senhor, vocês levantaram a mão contra o ungido de Israel, contra a terra que é menina dos meus olhos, e eu vim aqui para trazer juízo. E como se não bastasse, começaram a vir pragas, maldições de morte e maldições de tumores. Eles começaram a ser assolados por câncer de pele. Como se não bastasse isso, mais para frente, eles começaram a ser atacados por chagas, atacados por ratos, entre outras coisas. Eles levantaram o seu Deus, mas tiveram que reconhecer: o Deus de Israel subjugou nosso Deus. Não há Deus como o Deus de Israel. E por onde a arca do Senhor passava, havia o verdadeiro temor. Agora sim, eles sabiam que Deus era tremendo. No bom sentido, Deus era terrível. Porque essa palavra não quer dizer só o mal, ela também quer dizer o Todo-Poderoso. Terrível no sentido de poder, aquele que pode todas as coisas. Mandaram a arca de Israel para Ecrom. Os ecronitas falaram: mandaram isso aqui para cá para nos matar. Eles sabiam que eles não eram dignos da presença de Deus, porque não tinham o testemunho dentro de si. Ai daquele que fala de Deus, mas não tem o seu testemunho dentro de si. Olha para o seu vizinho e diga para ele: nós precisamos aprender a ter mais reverência com o Todo-Poderoso.
Nós não estamos falando de um qualquer, nós não estamos falando de um Deus que nós criamos para agradar o nosso ego, nós não estamos falando de alguém que nós pagamos mensalmente no altar, um dízimo, para depois cobrar ele no Procon sobre os milagres que ele ainda não derramou. Nós não estamos falando de um homem como nós estamos falando do nosso Criador, o Todo-Poderoso, que é digno de toda a glória e de toda a honra. Ai daquele que se aproxima do Deus vivo sem a devida reverência. A arca, fantástica, a presença de Deus, maravilhosa, mas ninguém indigno dela queria tê-la por perto, porque sabia muito bem que aquilo trazia consequências terríveis. Depois disso, Israel resolve escolher para si um rei. Fizeram desse rei praticamente um semideus. Quem se lembra o nome dele, o primeiro? Saul, diga bem alto, mais forte. Saul, cara grandão, o homem mais alto de Israel, alto, medroso. No começo, ele teve medo de se apresentar para o povo, vergonha de falar em público. Ele tinha trauma do seu tamanho, ele não sabia que o seu tamanho era vantagem. Ele tinha trauma daquilo. Que homem que for escolher para ser rei de Israel? Um homem que depois gostou da posição e achou que ele resolvia tudo porque tinha uma coroa na cabeça. E esqueceu de dar o devido valor para aquele objeto tremendo, para aquela arca fantástica, que trazia a presença do Deus, que tinha nas suas mãos a bênção e a maldição, cuja presença fazia dos seus inimigos pó. Ele achou que a mão dele reduziria seus inimigos a pó, porque ele tinha um exército à sua disposição. E ele não deu importância à presença de Deus, porque a arca começou a ser levada de cidade em cidade, até chegar de novo no território de Israel. Mas ele não levou a arca para Jerusalém, para dentro da capital. A arca passou o tempo todo distante de Jerusalém durante o reinado dele, e ela estava sob o cuidado de dedicados sacerdotes, mas ela ficou esquecida pelo principal homem de Israel, quem respondia por toda aquela nação. E o que acontece? Passa um tempo, Saul morre, porque estava sem a presença de Deus, foi derrotado mais uma vez pelos seus inimigos, porque não tinha a presença de Deus. O seu reino não prosperou, nem a sua descendência levou o trono, porque não tinha a presença de Deus, e a maldição das gerações perpetuadas aconteceu, a tal da maldição hereditária, que nós oramos por isso aqui. Quem estava na quebra de maldições terça? Tremendo, né? Poder de Deus, presença de Deus aqui, os milagres vão pipocar na tua vida, em nome de Jesus. Você vai receber da presença, você que veio para a quebra, você vai receber, atenção igreja, você não veio, quase 450 pessoas na quebra de maldição, terça-feira aqui ó, terça-feira, a não ser que você tinha seu compromisso, não perde, não vacila, foi a única, nem no revisão de vida a gente faz uma quebra igual essa. Então não perca oportunidades, não perca, líderes que faltaram hoje, tu está em pecado meu irmão, se você não tinha uma boa justificativa para isso, escuta, despreza a presença de Deus não, se você tinha um compromisso, Deus te abençoe, falou que teu líder, Deus te abençoe, mas não pode vacilar, com a presença de Deus não se brinca, porque a presença de Deus é santa, ela é decisiva, ela é o antes e o depois, ela é a bênção e a maldição. Entenda a força da presença de Deus, mas não entenda como aqueles homens que foram assolados entenderam, entenda como Davi compreendeu, porque quando Davi assume o trono depois da morte de Saul, finalmente Davi é levado ao trono, aí ele se lembra da arca, finalmente alguém deu o devido valor à presença de Deus, certo? Errado. O que atrai a presença de Deus e agrada a Deus não são as boas intenções, tampouco são as decorações que às vezes nós fazemos para as festas do nosso tempo, ou as devoções especiais. Por exemplo, vamos dançar aqui, vem a equipe de dança e dança, vamos fazer uma música diferente, mais ensaiada, vamos fazer uma noite de louvor e adoração. Escute, não é a produção, não é o visual que atrai a presença de Deus, não é o paletó, não é a melhor roupa do seu guarda-roupa, não é o melhor sapato, o sapato novo que você comprou só para vir nesse culto, não é isso que traz a presença de Deus. O que traz a presença de Deus é devida reverência, o que traz a presença de Deus é o temor do seu santo nome, é a alegria de tê-lo por perto.
O valor que você dá à presença de Deus, o temor à santidade, à majestade de Deus, isso é que atrai a presença dele. Veja o que aconteceu agora em 2 Samuel, capítulo 6. Segue a tua Bíblia, 2 Samuel, capítulo 6, versículo 1 ao 9. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Quantas pessoas foram para o culto? Mais forte? Igreja? Mais forte? Pessoal do fundo? Fundo? Quantos? Todo mundo? Ô cultão, hein? Vamos fazer um cultão de 30.000, gente? Se tiver a presença de Deus em cada um dos 300 e pouco que estão aqui hoje, vai ter 30, vai ter 40, vai ter muito mais, vai ter sua casa inteira, teu pai convertido, tua mãe convertido, teu cônjuge convertido, teu filho vai parar de dar problema, vai vir para a casa de Deus adorar, aí vai mudar, porque você tem a presença de Deus. Aleluia! Onde a presença de Deus está, existe abundância de milagres. Onde existia impiedade no coração, teve maldição. Quando existiu reverência e temor à santidade e à majestade de Deus, houve milagres, houve prosperidade. Quando você dá o devido valor para a presença do teu Deus, as coisas na tua casa começam a transformar, as coisas na tua vida começam a se transformar. Deus começa a movimentar, porque Deus trabalha no movimento. Agora, se você for um monumento, tudo que você vai ter é aquilo que uma estátua pode te dar. Só tome cuidado para não cair, porque senão tu quebra o pescoço e aí já era. Porque a presença de Deus é santa. É santa. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Dispôs-se, e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima. Olha onde é que a arca foi parar, gente. Quem sabe aqui onde é que é Baalá de Judá? Quem sabe? É o Ó do Borogodó, já ouviu falar? Hoje tem esse nome, é o Ó do Borogodó, Baalá de Judá. Eu não sei também onde era. Estou perguntando para descobrir, porque eu também não sei. Eu acho que a única vez que aparece esse trem na Bíblia, a arca estava lá, meu irmão. A arca estava lá no vilarejo, lá sei lá onde, esquecida. Lá tinha um coração temente a Deus que cuidava dela. Sabe para onde a arca vai? A arca não vai para a capital dos Burga, não. A arca vai onde tiver um coração quebrantado, que tem amor pela presença de Deus. Aí a arca vai. A arca vai lá na tua casa, em nome de Jesus. A arca vai lá com você para o teu trabalho. Amém? Aleluia. Graças a Deus. Para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Versículo 3, puseram a arca de Deus num carro novo. Opa, a arca tem que ir aonde? No Fuca velho? Não, vamos pôr no carro novo. Compraram uma caminhoneta, uma caminhonetona. Que caminhonete você quer levar a arca? Dodge Ram, foi a que eu pensei, aquela 2.600, 2.500, né? Grandona, enorme, gigantona, tem aquele cabritão na frente assim, sai da frente que eu te chifro, né? Poderosa, tem 4 rodas, mas é 8x8, né? Nem 4x4. Vamos pôr nessa caminhoneta, pretona, tudo cromado, brilhando, isso filme nos vidros. Vão chegar apavorando, Bigfoot, vamos colocar aquela rodona com aqueles, e põe a arca atrás, e vamos levar, e quero o melhor motorista no volante. Ah, mas o cara fuma e bebe, não importa, ele é o melhor, põe lá, põe esse cara aí. Eles não tinham isso é coisa nossa hoje, da nossa vaidade. Naquela época eles tinham de bom, era carro de boi, tá certo, banhado a ouro, né, boi assim premiado, mas é o que tinha. E vamos pôr no carro novo. Fizeram um belo de um carro. Eu imagino a pompa desse tal de carro, porque certamente não era igual a carroça do seu João, né? Era diferente. Puseram a arca em cima e vamos desfilar a arca. E levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, filhos do sacerdote, os meninão do futuro,
aqueles que estão sendo treinados para assumir o lugar do pai no sacerdócio, os meninos que todo mundo conta com eles, guiavam o carro novo, levaram-no com a arca de Deus, da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô, que era meninão, promissor, ia na frente da arca, de certo, bonitão, né? Foi na frente. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou. Por quê? Porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar de Perez Uzá, ou o lugar onde Uzá morreu, até o dia de hoje. Versículo 9, temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse, uau, essa frase mexe comigo, como virá a mim a arca do Senhor? Eu vou converter o versículo, como virá a mim a presença do meu Deus? Primeiro que a pergunta está errada, a pergunta deveria ser, como eu me achegarei à presença do meu Deus? Tem muita gente que acha a pergunta bonita, eu acho ela uma denúncia. Essa pergunta é uma denúncia de como o coração de Davi estava. Vou trazer Deus para mim. Olha para o teu vizinho e fala, comedor de farinha, você vai trazer Deus para você? Tem misericórdia, rapaz. Você come farinha e fala com a boca cheia ainda. E ainda, eu vou trazer Deus para mim? Não, olha para o seu irmão e fala, não, definitivamente não. Não é eu que trago Deus para mim. Escuta, Deus não é meu brinquedo. Deus não é meu brinquedo, Deus não é meu serviçal, Deus não é uma coisa que eu criei, que eu falo vem e vai. Deus é meu criador, sou eu que vou a Ele, sou eu que trabalho da maneira certa pela presença dEle, sou eu que me debruço perante Ele, sou eu que dobro meu coração perante a sua majestade. Escute, a presença de Deus não tem que ser carregada por boi, nem pela sua caminhonete. A presença de Deus não vai no porta-mala do seu carro, a presença de Deus não anda no bolso do seu paletó, a presença de Deus não é a gravata pendurada no seu pescoço, a presença de Deus não é o valor que você tem da sua conta bancária, a presença de Deus não é o cargo de chefia que você ocupa na sua empresa, a presença de Deus não é o fato de você ser um empresário que tem empregados, a presença de Deus é aqui, é para servo, ela tem que ser carregada no ombro. Deus mandou fazer a arca, já estava pronta, madeira, aquela caixa, revista de ouro, coloque uma tampa, chama aquilo de propiciatório, coloque 2 querubins, porque eu me manifesto sobre as asas deles, porque eu estou acima dos querubins. Nem as criaturas mais fantásticas que mexem com a nossa imaginação, como são os anjos, os arcanjos, os querubins e os serafins, não possuem glória como eu possuo, porque eu criei os seres do céu, eu criei a terra e tudo que nela há, eu estou acima dos querubins. Invoca-me e me achareis, e eu te anunciarei coisas grandes e ocultas que você não sabe. E aí Deus pega e fala o seguinte, está pronta a arca, Moisés? Está pronta. Agora é o seguinte, faz 2 argolas, coloca do lado, e põe 2 varais atravessando por ela. Os varais não são a arca. Olha para o seu vizinho e fala, os varais não são a arca. A arca, irmão, é só a caixa. Os varais não pertencem à arca. O varal é a parte do homem. O varal está ali para você não tocar na santidade do Altíssimo. O varal está ali, não é uma... Deus, olha para o teu vizinho e fala para ele, Deus não mandou pôr alça, Deus mandou pôr varais. Aqueles varais é porque era para ser levado sobre os ombros, era necessário 4 homens para carregá-la, 1 em cada extremidade, todos separados do Senhor,
todos ungidos sacerdotes, que tinham testemunho perante o povo, todos reconhecidamente homens de santidade, maridos de uma só mulher, excelentes pais dos seus filhos, profissionais valorosos da sua cidade, pessoas preparadas que conseguiam abrir uma Bíblia e trazer uma mensagem impactante mesmo sem prepará-la, homens de oração que o povo respeitava, que impunham as suas mãos, homens que tinham mãos santas, limpas, para poder acender na ordem do dia a lâmpada que iluminava o templo, homens que entendiam que a presença de Deus tem que ser carregada por servos, ela vai nos ombros. Deus não se sujeita às nossas capacidades, aos nossos dons. Não é a bela voz de um cantor, não é a habilidade de um músico, não é a destreza de uma dançarina, de uma bailarina, não é a sua capacidade de fazer amigos, não é isso que atrai a presença de Deus. O que atrai a presença de Deus é coração de servo, é saber o seu lugar é debaixo da glória de Deus. O seu lugar é debaixo da glória de Deus, é no ombro que você leva a presença de Deus. Os bois não são dignos de levar a presença de Deus, os servos são. Deus só aceita ser conduzido, Deus só aceita estar sobre os ombros de homens e mulheres de Deus, que sabem o tamanho, o nível, o valor da sua presença e da sua santidade. Você pode dar uma salva de palmas ao seu Deus? Deus só aceita essa condição. Como virá a minha arca do Senhor? Não são bois, não são animais irracionais, sujeitos aos homens, que levam a arca. A arca tem que ser levada com sacrifício de adoração. Mais uma vez, a falta de consideração com a presença de Deus, ao invés de gerar bênção, traz juízo. Pobre jovem, cheio de futuro, diga comigo, usar. Usar foi segurar a presença de Deus na força, meu irmão. Deus não pode cair, que a arca se espatife, Deus não vai quebrar com ela, não pode se tocar na presença de Deus. Curiosamente ou não, a palavra hebraica que deu nome a esse moço, diga comigo, usar, U-2-Es, A e H no original, usar, sabe o que significa usar em Israel? Usar é o quanto você tem de força, é a capacidade que seu braço sustenta, é a força do braço humano. Como a Bíblia é sábia, né? Como Deus realmente, me permite usar um provérbio popular, não dá ponto sem nó. Deus sabe o que faz nos mínimos detalhes. Agora, eu só fico pensando, por que Deus deixou tudo isso acontecer justo com um rapaz que chama Uzá, para ele dizer, não aceito força de braço, você não vai me carregar, porque você quer me levar, eu não sou objeto para você me levar, eu sou o Criador. Você vai me levar com reverência. A força que me carrega está no coração. Ninguém sustenta a arca no ombro, meu irmão, se o coração não for forte, se o coração não estiver queimando. É um peso, você tocou naquilo, você derrete. Agora, se teu coração está carregando a arca, aí tuas mãos pegam no varal, teus ombros encostam nele, você leva aquilo como um servo. Você dá glória a Deus pela honra de poder ser portador da presença de Deus na sua vida. E usar a força do braço, cai por terra. Ninguém força a presença de Deus. Posso ouvir um amém? A presença de Deus não se força, Ele só se manifesta para quem tem reverência, para quem dá o devido respeito, em quebrantamento de coração. Davi é obrigado a dar uma pausa naquele projeto chamado, como virá a mim a arca do Senhor? E ele tem que repensar, até ele entender que não é a arca que vem a ele, é ele quem vai à arca. É você quem vai à presença de Deus, não é ela que vem. Eu não senti nada no culto hoje. Não sentiu porque você está que nem boi, querendo carregar a arca na força. Deus não fala com boi, meu irmão. Deus não fala com mentes tenebrosas. Deus não fala com mentes entenebrecidas. Deus não fala com corações fechados. Eu vou lá para ver o que acontece. Se eu ver acontecer, eu vou crer. Mentira sua. Nem que você vê o morto ressuscitar, com esse coração você não vai dar seu coração com glória. Agora, se você entender de onde você veio, quem você é e para quem você vive, aí é diferente, a presença do Senhor te cobrirá, aí você vai ter milagres na sua vida. Você não vai glorificar a Deus por causa dos milagres, você vai glorificar porque Ele é Deus. Milagre é consequência, milagre é só consequência. O homem de Deus, a mulher de Deus não se regozija pelos milagres, pelas bênçãos, ele glorifica independente disso.
Se ele precisar, ele espera. O Nani Azevedo soltou um CD recentemente, uma música sensacional, um louvor maravilhoso, chama Enquanto o Milagre Não Vem. Quem já ouviu? Ninguém ouviu. Você deve amar o Cristiano Araújo, você está ouvindo, né? Escute, presta atenção, fala comigo. Enquanto o milagre não vem, Nani Azevedo, tá bem? Bate no YouTube, tem lá, tá bom? Vai ouvir essa música e meditar nela. Enquanto o milagre não vem, vou esperar com paciência no Senhor Jesus. Por aí. O que acontece? O milagre não veio, Deus não existe. É mais fácil eu matar Deus para provar minha falta de fé do que assumir que eu estou precisando crescer mais. Escute, vamos carregar com honra a presença de Deus sobre as nossas vidas. Vamos valorizar essa presença santa, vamos nos achegar a Ele de coração quebrantado, humilhados. Veja o versículo 10, versículo 11. Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom. Quem já ouviu falar desse cara? Obed-edom geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom geteu. Quanto tempo? Quanto tempo? Quanto tempo? 3 meses. E o que aconteceu? Toda a sua casa, o Senhor abençoou a ele e abençoou quem mais? Toda a sua casa. Por isso que eu estou falando que Deus vai fazer coisas tremendas na sua casa, se você tiver a presença de Deus. Deixa o pessoal lá sem entender, porque de você vai emanar milagre, vai emanar bênção, vai transbordar água e vai molhar o pé de quem estiver por perto. Aí eles vão crer, eles vão crer. Pode aplaudir, se é para Jesus, ó, é com força. Obed-edom. Mais uma vez, olha para o seu vizinho, fala para ele, mais uma vez, o Senhor não quer saber da picape. Ele foi lá para o vilarejo de novo, na casa de Obed-edom, o sacerdote esquecido, lá de Gate, voltou para Gate, outra vez, voltou para Gate, Obed-edom, o geteu de Gate, voltou para lá onde tudo começou, de onde tiraram lá da Filistia e colocaram no território de volta para Gate, na casa de mais um sacerdote. Ali tem um coração queimando pela minha presença, ali tem alguém desejoso, ali tem alguém que sabe valorizar quando eu estou dentro, e eu vou fazer coisas tremendas lá na casa dele. A arca sempre volta para as mãos de quem a ama de verdade. Deus a fez ir para a casa de um sacerdote chamado Obed-edom. Eu gosto muito, quando vem nome na Bíblia, a primeira coisa que eu faço é buscar o hebraico. Obed, demudo no final, Obed, significa servo. Uau! Por isso que eu acho que o nome de Uzá não era coincidência. Deus estava trabalhando um jogo. Eu fico maravilhado com isso. Como que Deus usou o xadrez da vida naquela época para dar um checkmate na gente hoje. Deus trabalhou na vida daquele povo para nos abrir os olhos hoje. Coloca a força do braço, não funciona, leva para Obed. Eu só trabalho nos servos. Leva para Obed-edom, leva para casa, ali tem um servo. A Bíblia diz que ele e a sua família foram muitíssimos abençoados com a presença do Senhor, a presença da arca, justamente pelas tais bênçãos não terem sido detalhadas, que fala que Deus abençoou ele, toda a sua casa, tremendamente, em 3 meses, 3 meses, meu irmão, para acontecer milagres sobrenaturais na sua vida, para acontecer transformação de poder na sua história. 3 meses, Deus quer passar 3 meses tremendos do seu lado, porque você descobriu a força da presença dele. A tua vida vai ser impactada pela glória do Senhor a partir desse estudo, em nome de Jesus, nos próximos 3 meses. Eu creio que até o final desse ano você vai entrar em restituições que você achava que já estava perdida. Deus vai trazer por causa da presença dele na tua vida. Deus não detalhou na vida de Obed-edom, Deus trouxe coisa grande, falou, foi tanta coisa que não dá para falar. A vida deles foi divinamente transformada e prosperou. Imagine que os cálculos renais que matavam Obed-edom de dor foram expelidos de repente. Imagine que aquela bronquite asmática da filha caçula dele nunca mais incomodou na noite. Imagine que as taxas de diabetes, as dores da coluna daquela esposa dedicada desapareceram. Imagine que aquele filho adolescente dele, que estava rebelde, envolvido com gente errada,
embora, reconheceu o erro, voltou para a igreja, começou a buscar a Deus com o pai. Obed-edom, meu irmão, trocou aquele carro que só dava problema por um seminovo em perfeitas condições, que ele nunca imaginou que ele ia ter um dia, porque a presença de Deus entrou na vida dele, e toda a vida dele e a sua casa foram transformadas. Meu irmão, a mulher dele falou: agora dá para comprar geladeira, né, bem? Aí Obed-edom foi e comprou a geladeira, aquela duplex, duas portas aqui, ó. Uma que abre para cá, outra que abre para cá. Irmã, o homem comprou uma geladeira para a mulher dele, que a mulher jogou o frango vivo no congelador, e o dia que ela tirou, ele estava limpo, pronto para ser assado. Ué, é milagre, gente. Você quer que eu fale que é um pé velho igual aquela tua lá em casa, que faz... De noite lá o motor, que você acorda todo dia às 3 horas da manhã, a hora que... Olha para o teu vizinho e fala: chega de... Com a presença de Deus, tua geladeira vai funcionar, em nome de Jesus. Não é possível. Chega de opróbrio, né, irmãs? Chega de opróbrio. Deus começou a abençoar para todo lado. O ministério de Obed-edom explodiu. Uma multidão começou a converter, líderes começaram a despertar e ajudar lá em Gate. Todo culto era aquela visitação do Espírito Santo, liberando dons, liberando milagres. Gente que não sabia nem o que era a presença de Deus, batizado com o Espírito Santo, falando em línguas estranhas, profetizando, impondo as mãos, doentes sendo curados, quebra de maldição, demônios saindo, aquela cidade inteira transformada, porque aquele homem encontrou o caminho para a presença de Deus, igual você está encontrando hoje. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Era um quebrantamento, era um temor de Deus, era um culto que antes de começar o povo já estava tremendo, cheio da presença e da glória do Senhor, porque eles já chegavam pela porta, vindo da sua casa adorando, já leram a Bíblia, já começaram a entrar em comunhão, em contato, dobraram seus joelhos antes de dar a abertura do culto, já estavam conectados com a graça, eles já estavam nadando nas águas do Espírito. A hora que veio o primeiro acorde do louvor, desceu a unção sobre toda a igreja, porque a presença de Deus estava sobre eles. Versículo 12 ao 15, então avisaram Davi. A notícia chegou lá. Avisaram Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa do Obed-edom e tudo quanto ele tem. Trocou até de carro, comprou uma geladeira para a mulher que depende no frango. Davi falou: depende no frango, é? Aí Davi ficou assim: opa, eu quero uma dessa também. Preciso da presença de Deus, que a minha mulher é Mical, lembra, gente? Era difícil, né? Eu preciso ocupar ela com a geladeira para ela me dar menos trabalho. Aí Davi engordou o olho: eu quero isso para mim, como que ele fez? Deus abençoou Obed-edom tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus à casa de Obed-edom, a cidade de Davi. Sucedeu, olha isso aqui, que coisa show. Sucedeu que quando os que levavam a arca, opa, peraí, mudou, já não era boi, agora era sacerdote. Quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, diga 6 passos. Conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Faz barulho de boi morrendo. De novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não vai ter unção desse jeito, gente. Você tem que olha para o seu vizinho e fala: pelo amor de Deus, faz um barulho de boi morrendo. Ué, como é que boi faz, gente? Pelo amor de Deus, custa imitar o boi aí? 1, 2, 3 e... todo mundo junto? Tá, isso é o boi vivo. Como é que é o boi morrendo? Aprendeu? Olha, pergunta ao seu vizinho, aprendeu? Então vamos lá, contando os passos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada vez que os sacerdotes davam 6 passos, o que ele fazia? Sacrificava a ele bois e carneiros cevados. Tem um carneirinho, vamos lá. Deixa para outro dia.
Deixa para outro dia. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingido de uma estola sacerdotal. Louvor da igreja. Andar com Jesus é fogo e paixão. E o outro do lado. Curtindo o ritmo? Não. Olhando o tempo. Meu irmão, para você. Misericórdia, hein? O irmão boi do lado aí, ninguém aguenta, é verdade ou não é, gente? Como é que vem fogo sobre a congregação desse jeito? Sacrifício, casa de Obed-edom, oferta, traz com alegria. Aliás, no final ali, tem um pessoal com os envelopes vermelhos, para você preparar a sua oferta ao Senhor, para pisar o teu pé na terra dos milagres, tá bem? Coisa que a gente faz todo ano, quando subimos as celebrações em São Paulo, tá ok? Entra no mover de Obed-edom, entra no mover de Davi. Davi dançava, estava cingido de estola sacerdotal de linho é santidade. Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo ao som de trombeta. Agora o negócio deu certo, agora a coisa foi feita certo. Quando Davi ficou sabendo do testemunho de Obed-edom, ele disse: agora eu entendi, o cara não fez nada, nós levamos a presença de Deus para ele, a presença de Deus chegou nele, ele atraiu a presença de Deus. Obed-edom conseguiu ter a presença de Deus sem fazer força. Então não é força, não é usar, é Obed. Diga para o seu vizinho: não é usar, é Obed. Não é braço, não é marra, não é raça, não é grito, não é isso, não é aquilo. Meu irmão, essas coisas fluem natural quando você está queimando pelo teu Deus. É natural, é sendo servo. Davi aprendeu com Obed-edom. Davi busca a arca agora com o coração correto, então tudo vira bênção. Ele aprendeu a valorizar, a buscar a presença de Deus. Ele descobriu a força da presença de Deus através da dor, da ausência. Ele sentiu o que era não ter a presença de Deus na vida dele, e ele desejou aquilo quando ele viu o que era ter através do testemunho de Obed-edom. Meu irmão, a maneira como você se achega à presença de Deus determina o rumo e a história de toda a tua vida. Posso ouvir um amém? Eu pergunto: como você trata a presença de Deus? Fica de pé em nome de Jesus. Como você trata a presença de Deus? O que a presença de Deus tem significado para você? O quanto você já tem dela? Você acha que a presença de Deus é algo que se esgota? Pronto, cheguei no ápice, já tenho o suficiente da presença de Deus. Nunca eu vou estar repleto de tudo aquilo que Deus é, porque Ele é infinito. Sempre existe um manto novo, sempre existe uma unção nova, fresca, para ser derramada sobre a tua vida. Quando você entra no nível da presença de Deus, você passa a trafegar num território que vai definir toda a sua vida. No próximo domingo, nós vamos aprender atitudes práticas para provar mais fundo da presença de Deus. Mas por agora, você começa abrindo o teu coração para mergulhar mais fundo e ser cheio da presença gloriosa do teu Criador, em nome de Jesus Cristo. Antes de qualquer coisa, quantos querem pegar o envelope vermelho, preparar uma oferta para trazer semana que vem, ou na outra, até antes da gente ir para São Paulo, tá ok? Até antes, a caravana vai levar, a caravana vai entregar a sua oferta, vai estar o seu nome no papel, você coloca o teu nome, coloca os teus pedidos de oração atrás no papel, dessa oferta especial. A oferta especial é algo diferenciado, tá bem? É algo diferenciado. Se você quer fazer uma oferta de impacto, 5 mil, 3 mil, 2 mil, R$1.000, R$500, 100, 200, quer fazer uma oferta de impacto, esse é o momento para você tocar num altar forte, num manto forte, ministrando a unção, a bênção dos nossos apóstolos, Bispo Robson e Lúcia Rodovalho. Você pode, levanta a sua mão, o pessoal vai distribuir para você, é isso? O pessoal vai distribuir, fica com a mão, o pastor Lindolfo aqui está precisando, por favor. Eu não estou estabelecendo valores, isso é você e Deus, eu estou falando para você, que essa é uma oferta especial, como a de Obed-edom. Isso é um momento especial, de pisar na terra dos milagres, uma campanha especial,
Agora, não, o que eu tenho é muito pouco. Se é o tudo que você pode, então isso é tremendo diante do teu Deus. Uma coisa que a igreja precisa aprender é ser fiel no pouco para depois entrar no muito. Se hoje teu tempo é do muito, eu posso fazer uma oferta grande aos olhos dos homens. Amém, Deus te abençoe. Mas se o que você tem é aquilo que parece pouco aos olhos dos homens que tem muito, isso é o seu tudo. Então faça, e faça de coração. Faça de coração, porque isso vai trazer a bênção de Obed-edom na sua vida. Amém? Eu ainda quero orar com você. Quem precisa do envelope ainda, levante sua mão. Nós vamos repetir isso na terça, vamos repetir isso no Arena, vamos repetir isso domingo que vem. Vamos assim até chegar, eu acho que domingo que vem é o nosso limite, né? Terça-feira provavelmente é o nosso limite, depois vem a viagem, é isso? Na quarta, não é? A viagem, a caravana que sai, não nessa quarta, na outra, né? Então, você tem esse tempo até lá, você pode trazer também isso, ou vir buscar seu envelope na secretaria durante o expediente, na parte da tarde, da 1h30 da tarde até as 16h30, sempre tem alguém aqui para te atender, é só tocar o interfone ali fora, vai dar certo, em nome de Jesus, tá bem? Mas agora, guarda o seu envelopinho, você que pegou o envelope, guarda, põe ele dentro da sua Bíblia, não esqueça, depois você ora, fala com Deus acerca da tua oferta, anote os seus alvos, para pisar na terra dos milagres. Mas hoje eu quero orar com você, você que tem sede da presença de Deus, sai do seu lugar em nome de Jesus, você que quer carregar a arca da maneira certa. 3 meses e a vida de Obed-edom foi transformada. Meu Deus, eu estou há 10 anos na igreja, até hoje eu não vi nada. Quer dizer que a tua postura precisa mudar, teu coração precisa mudar. Quando você fica literalmente desesperado, em pânico pela presença de Deus, quando você fica apaixonado, desejoso da presença de Deus, igual um adolescente que apaixonou por uma garota, quando você quer fazer de tudo para poder encontrar com o seu amado, é o momento onde Deus se manifesta. Alguns de nós às vezes caímos na tentação de pensar que é a campanha, que é a corrente de oração, que é 7 semanas, que é isso, que é aquilo. Meu irmão, não. As coisas só funcionam com a presença de Deus, o resto é acessório. Aí você faz 7 semanas, aí você planta o voto, aí você paga o seu voto, faz o seu jejum, mas você está cheio da presença. Os céus precisam ser tocados, se renda diante dele, levanta os seus braços em adoração, louve. Esse momento é livre, ele é seu e de Deus. Esse é o momento de você, a noiva, encontrar com o noivo que é Jesus Cristo. Me leve além do véu, me leve ao lugar aonde o fogo cai, aonde o fogo cai. Me leve além do véu, me leve ao lugar aonde o fogo cai, aonde o fogo cai. Me leve além do véu, me leve ao lugar aonde o fogo cai, aonde o fogo cai. Me leve além do véu, me leve ao lugar aonde o fogo cai, aonde o fogo cai. Diga ao Senhor: me leve além do véu, me leve ao lugar aonde o fogo cai, aonde o fogo cai. Me leve além do véu, me leve ao lugar aonde o fogo cai, aonde o fogo cai. Consome no Senhor. Com suas mãos para os céus, declare ao Senhor. Sobe o teu clamor aos céus. Consome. Que o fogo caia. Consome-nos, consome-nos, Senhor. Que o fogo caia, que o fogo caia nesse lugar. Mais uma vez, consome-nos, Senhor. Que
fogo caia, que o fogo caia desse lugar. Meu irmão, o Espírito Santo de Deus está falando comigo que o boi representa muitas vezes a atitude do nosso coração. O boi é um animal irracional que não responde à lógica. O boi é um animal que muitas vezes ataca. O boi fala da força bruta. O boi fala da maneira que a gente tem de se comportar, da maneira que a gente quer resolver as questões. Muitas vezes brigando, muitas vezes batendo, muitas vezes se amargurando, deixando a carne tomar conta. Quando a gente deixa a carne reinar, jamais o Espírito de Deus se manifesta. Deus não habita no meio de carnalidade, Deus não habita no meio de atitude brusca. Deus não trabalha em cima de direitos, Deus não trabalha em cima de razões, Deus não trabalha com filosofias, Deus não se converte à nossa lógica. Somos nós que temos que nos converter ao nosso Deus. O boi fala da agressividade do coração humano, ou da passividade, subserviência, só movido a chicote, só movido a impulso, a estímulo. Você precisa ter atitude na presença de Deus. O servo não reclama ainda que doa. O servo doa até que doa. O servo faz a sua doação, mesmo que aquilo dói. O servo entrega. O servo não queixa. Para ele é uma honra ser servo. Ter a presença de Deus é honra. Ter a presença de Deus é reverência. Não é pela força. A presença de Deus transforma a sua vida à medida que você tem atitude de servo. Toda vez que eu me comporto como um boi, toda vez que eu me comporto com força ou apenas sob estímulo, eu não estou na presença de Deus. Com as suas mãos levantadas, diga: Senhor, em nome de Jesus, enche a minha vida e o meu coração da tua presença. Corrige em mim toda atitude errada, que os meus valores sejam hoje passados em revista. Ensina-me, Senhor, o caminho da tua presença. Eu declaro, eu reconheço, não é o Senhor que vem a mim, sou eu que vou a ti. Hoje eu estou aqui perante a tua majestade, perante a tua face. Tu és o rei. O Senhor não é comum, o Senhor é extraordinário, tremendo, sobrenatural, todo poderoso, exaltado. Tu estás acima dos querubins da glória. O teu trono cobre toda a terra. Obrigado, meu Deus, que a tua presença não esteja só agora, mas ela vá comigo. Chegue comigo na minha casa, deite-se comigo, desperte comigo, continue o dia comigo, a semana, todo esse mês, o restante desse ano. A tua presença vá comigo. Eu preciso de ti, eu preciso da tua sabedoria, eu preciso da tua força, eu preciso da tua capacidade, dos teus milagres. Eu dependo de ti. Diga: eu sou um servo dependente da presença de Deus. Coloca, Senhor, sobre os meus ombros a tua glória, e eu levarei com honra, com santidade, com reverência. Obrigado, meu Deus, pela tua presença. Enche-me nessa noite, ela vai comigo. Muito obrigado, meu Pai, em nome de Jesus. Me leve além do véu, me leve ao lugar aonde o fogo cai, aonde o fogo cai. Me leve além do véu, me leve ao lugar aonde o fogo cai, aonde o fogo cai. Aplauda o Senhor teu Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Aleluia, Jesus. Obrigado pela tua presença santa. Obrigado, Senhor, pela tua direção, em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Pode voltar para o seu lugar, meu querido. Terça-feira agora
Nós entramos já com as ministrações no culto de quebra de maldições, sobre pisando na terra dos milagres, já preparando vocês que vão a São Paulo, mesmo você que não vá, para estar debaixo desse espírito, dessa unção. Chegou o tempo de você pisar a planta do teu pé na terra da tua promessa. Até o final de junho você semeou, agora é hora de você começar a colher, em nome de Jesus, até o final do teu ano. Quem recebe, diz amém bem forte aí. Terça-feira, 20 horas, vem para cá, viu, querido?